Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, a doença política no Brasil, ela está saindo fora de qualquer limite. Tudo bem que cada um tem seu lado, existem vários lados, primeira, segunda, terceira, quarta, enésima via, mas o que é mais preocupante nisso tudo é que as ideias estão virando mais uma questão de convicção, de torcida pessoal, do que realmente de análise da realidade. E vou dizer o seguinte, isso vale para qualquer lado da política brasileira de hoje. E muito também da política mundial. Mas por que eu estou falando isso hoje? Chegou uma manchete de manhã, porque o IBGE divulgou a produção industrial brasileira do mês de agosto. E teve uma queda de 0,7%. Mas aí o que a maior parte dos jornais coloca? Ressalta a questão do número negativo, mas não vê como é que esse número foi formado. Seria justificado, seria dentro das expectativas ou não. Ou se ele está nos remetendo para uma recessão, ou é simplesmente uma pausa num processo de crescimento. Bom, rapidamente vamos tentar ver isso hoje e agora. E sim, a produção industrial do Brasil caiu 0,7% nesse último mês de agosto de 2021, frente a agosto de 2020. E isso é muito grave? Sim e não. Sim, por quê? Porque, sim, é um número negativo. E ele vem dentro de um processo de desaceleração do crescimento da indústria brasileira. Nós tínhamos, lá em março, um crescimento de 10,5%, em abril subiu para 34,8%, maio 24,10%, junho 12%, e aí julho só 1,2% e agosto caiu 0,7%. É claro que esses números muito bonitos aí dos meses anteriores, de 2 dígitos, eles estão certamente relacionados com a base de comparação, que é o ano passado, quando grande parte das fábricas brasileiras estavam fechadas pela questão da pandemia. E fábrica fechada não produz. Quando volta a produzir, dá esse estrondo de produção. Mas vamos ver, de maneira fria, objetiva, o que causou essa queda da produção. Nós temos alguns fatores, e esses fatores que devem ser vistos sob o ponto de vista conjuntural, questão estrutural a gente fala no final dessa postagem. Então vamos ver sob o ponto de vista conjuntural, que é a realidade, vamos dizer, interagindo com os indicadores de produção, nada mais do que isso. O que nós enxergamos aqui? A queda dessa produção, ela foi liderada por alguns gêneros da indústria. Vamos ver quais gêneros para tentar entender o que está acontecendo. A fabricação de alimentos caiu 7,4% e de fumo 23,3%. O que está me dizendo isso? Certamente falta de insumos, falta de produção agrícola por conta da estiagem, especialmente na região sudeste do país, que além do prejuízo que nós estamos tendo em questão energética, também está valendo para a produção de alimentos, especialmente hortifrutigranjeiros. E isso impacta diretamente na produção de alimentos. Então, não são políticas econômicas para o bem ou para o mal que estão impedindo essa indústria de ter um desempenho melhor. Simplesmente a própria natureza, a conjuntura da natureza. Vamos ver outros segmentos que estão caindo de forma acelerada. Aqui, a fabricação de produtos de informática. Quanto a isso,
nós temos uma informação do mercado global que existe escassez na produção de chips e a produção mundial menor vai se impactar a indústria brasileira. E finalmente houve uma queda bem acentuada, o segundo mês consecutivo, da fabricação de móveis. Bom, pessoal, nessa questão conjuntural, o que nós podemos colocar também que acabou prejudicando a produção industrial do Brasil? Uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. O aumento do preço global do petróleo, que aumenta custos, e quando se aumenta custos, nós temos essa inflação, não só de alimentos, mas também de combustíveis, que está em todo o mundo. Isso acaba provocando uma queda pelo consumo de vários produtos industriais. Ou seja, o alimento está mais caro, e mesmo que o computador esteja mais barato, não está mais barato, mas mesmo que esteja, o que acontece? Eu tenho uma renda limitada, eu vou consumir mais alimento, mesmo que eu não possa comprar um computador novo. Prioridade é a subsistência. Então, esses dois fatores explicam também, a partir do mundo, explica a queda da produção industrial brasileira. Mas, aqui eu não estou dando desculpa nenhuma. Eu não estou dizendo, o governo está certo, o governo está no caminho certo. Eu não estou avaliando isso. Eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado. Eu só estou dizendo que tiveram fatores de curtíssimo prazo que tiveram o poder de determinar essa queda de 0,7% da produção industrial brasileira. E, mesmo com aquele crescimento pós-pandemia, agora vamos falar de questões estruturais, nós deveríamos estar satisfeitos? Eu já detonei com os negativistas de plantão. Agora, vamos esculhambar um pouquinho com os otimistas de plantão. Bom, o que nós observamos? A indústria brasileira fabricou, agora em agosto de 2021, uma determinada quantidade de produtos, que nós chamamos de produção física. Ou seja, não estou vendo o valor da produção, sim quanto produziu. E de uma maneira geral, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que essa produção de agosto de 2021, ela é nada menos do que 16,7% inferior à produção industrial brasileira lá 8 anos atrás, lá em agosto de 2013. Isso sim é preocupante. Gente, o que aconteceu com a nossa indústria? Por que nós estamos produzindo quase 17% a menos que nós produzíamos lá no início da década passada? Por que a nossa produção caiu tanto? Bom, tem alguns motivos. E, lamentavelmente, os motivos aí sim foram de besteiras políticas feitas. Eu fiz um corte agora porque apareceu uma sirene muito alta na rua e aí ia atrapalhar toda a transmissão, todo o vídeo. Mas, retomando, o que aconteceu de 2013 para cá? Bom, nós sabemos. Nós sabemos que a política brasileira, especialmente a política econômica, fez várias barbeiragens. Nós não estamos falando aqui só da questão da corrupção. Estamos falando de erros crassos na questão de política de juros. Nós tínhamos juros excessivamente elevados, nós tínhamos financiamentos desfocados das reais necessidades para o desenvolvimento brasileiro, financiamentos oficiais, enfim, uma série de erros que é só visitar os últimos 10, 15 anos do Brasil que nós podemos ver. E não é erro, vamos falar a verdade, não é erro de um partido ou de outro. Vamos ver que desde a democratização do país, nós estamos convivendo com situações de coalizão política. Talvez o único governo que não seja de uma ampla, e ampla demais, a meu ver, coalizão política, é esse atual. E esse governo atual está fazendo seus acertos e seus erros. Um dos erros que eu
não canso de comentar aí, apesar do Banco Central agora ter autonomia, é validar essa questão do aumento dos juros em função da inflação. Quando, nesse momento específico, essa inflação ocorre no mundo por uma questão de abastecimento e não tem nada a ver com pessoas gastando demais, o que justificaria o aumento de juros. E agora, para esse desempenho melhorar no futuro, ou seja, o Brasil voltar a crescer de uma maneira... Voltar a crescer é meio errado dizer, porque faz 40 anos que nosso país está num processo de estagnação praticamente. Como eu disse, os erros não são exclusivamente de hoje ou do passado recente. É do passado bem longínquo. Bom, gente, então nós temos um problema de curto prazo, conjuntural, que eventualmente vai ser superado logo logo. Talvez os indicadores de setembro, quando começam as encomendas para o Natal, já melhorem. Mas nós temos um problemão muito mais sério com relação ao futuro, o que é recuperar essa perda de força industrial que o Brasil tem. A agricultura vai muito bem, obrigado, mas um país das dimensões do Brasil nos faz só com a agricultura. Então, recuperar essa perda industrial. E para isso, o que o país precisa? Precisa, sim, de menos impostos na produção, de melhor logística, menos burocracia e menos engessamento da economia. É uma opinião pessoal. Eu não estou dizendo, não garanto que eu esteja certo, mas também não dá para garantir que eu estou errado, né? É uma opinião, essa opinião deve interagir com outras pessoas e talvez na síntese de palpites, opiniões e diagnósticos se chegue aos melhores caminhos para o desenvolvimento do nosso país. Por hoje era isso. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem seu like e muito em breve eu estarei de volta com vocês. Até logo.